De onde é que vocês vieram? Nova Esperança do Sul. E quanto tempo de Santa Maria fica? Demoraram para chegar hoje? 45. Legal, então. Professoras vieram de longe aqui para fazer a formação, a roda em diálogo. Muito legal. Vou escolher textos de um determinado jornal ou de um determinado autor. Eu sempre escolho pelos autores, não pelo meio de comunicação. O que esse autor pensa, o que ele quer, quem é ele, de onde ele vem, quais as condições de produção dele, qual é o trabalho acadêmico, matemática. Pensei em todo o processo, né, desde que sai da vaca até chegar a nós, ao consumidor, qual é o que acontece nesse caminhar, né? Porque o que está dizendo ali que a leite foi encontrada formal, mas a vaca disse que não foi ela, né? Não representa, né? Fazer um paralelo entre quem e o que me representa e quem e o que não me representa e por quê. Eu também pensei nessa charge ali, então eu sou professor de filosofia, sociologia, né? Para poder trabalhar essas questões, cidadania, política, participação, corrupção, ética, né? Todos os temas que nós podemos trabalhar nessa charge. Eu sou da área das linguagens e eu peguei aqui a charge número 1, número 3 no caso, porque assim, ó, é uma faca de dois gumes. A questão do policial enquanto trabalhador e da imprensa também enquanto trabalhador. O trabalhador que vai fazer a divulgação do evento. Dá uma boa produção de texto e aqui, ó, quais os efeitos de uma abordagem policial enquanto está no trabalho. Essa função do policial e pensei enquanto atividade para o aluno. O aluno olhar o desenho e escrever o que ele interpreta do desenho. Porque o aluno na ideia juvenil dele, às vezes está com a nossa ideia de professor, né, de adulto. O que o aluno interpretou desse desenho, tá? Daí eles colocarem assim, ó, argumentos a favor do policial, quem é a favor de que ele esteja fazendo isso, e alguns vai dizer, não, sou contra. Então eles escrevem argumentos a favor da população que está ali também, quer dizer, do lado dos policiais que estão atacando a população, né, e a imprensa estaria dentro da população, mas os policiais também são um ser da população. Então, assim, criarem argumentos a favor do policial para estar fazendo isso e a favor da população, e depois fazer um debate em sala de aula mesmo, nem que tivesse que dividir a turma em duas partes, para eles argumentarem as opiniões. Tá? A leitura e letramentos. E isso é letramentos, porque é esse atravessamento dessas áreas todas, dessa leitura que não é uma, não é única, não é só a minha, não é só dele, mas é do aluno que está sentado ali lendo, que é o letramento, que é diferente da alfabetização de só decodificar, de só juntar as letrinhas. É ler o todo, é ler o contexto, que para mim tem a ver com gênero. Sistematizar um trabalho diferente em redação. Tá? Não aquele trabalho baseado em regras e normas, porque isso não interessa, é tempo perdido ditar normas para o aluno. Hoje a aula vai ser de teoria sobre escrever uma redação. Não existe teoria. A teoria ela vai ser dando à medida que o aluno vai escrevendo, sem ele se dar conta. Ele está escrevendo e a gente está do lado ali, ó. Eu resolvi, então, fazer esse trabalho de redação dirigida que eu tenho aqui, né, para ir mais rápido, até para ser mais objetiva na minha explanação, dois exemplos, de vários que eu tenho. Um dos exemplos, então, é um trabalho sobre identidade, que é um trabalho mais, assim, para a sétima, oitava série, EJA, até primeiro ano do ensino médio, tá? Então, eu sempre parto como se fosse na educação física, né? Esquentar um pouco. Então, para esquentar, seria fazer um trabalho sobre identidade, onde eles vão colocar todas as qualidades. E aí vem a parte diferencial, que é a da redação dirigida, que é a partir de um questionário. Este questionário, tá? Ele vai depois ser transformado num texto.
Tá? Então, ele vai respondendo qual o seu nome, quantos anos você tem, quando, em que cidade você nasceu. E o professor tem que ter cuidado para não deixar com que a resposta seja um sim ou um não. Tá? Depois que ele responde todo esse questionário, vem a parte da montagem do texto em si. Tá? Ali, ó, aí a gente divide em parágrafos. Vamos dizer que o primeiro parágrafo sejam as respostas 1, 2, 3 e 4 do texto. Claro, é lógico que o professor sempre orientando para fazer as adaptações necessárias. Né? Depois, o segundo parágrafo, as respostas 5, 6 e 7 e assim por diante. Tá? Até que o aluno vê o seu texto montado. Ele lê o texto. Ele vê a sua identidade ali e ele gosta daquilo que ele vê. Tá? Então, meu tema foi ecologia, meu subtema, então, ecossistemas brasileiros sem risco de extinção. Intenção, que os alunos soubessem, conhecessem os ecossistemas existentes, né, no Brasil e entendessem, né, que indivíduos, qual era a riqueza biológica de cada ecossistema e quais os impactos sofridos por cada ecossistema. Os conteúdos que eu trabalhei, que eu desenvolvi, né, então dentro da minha proposta, comecei com biosfera, ecossistemas, níveis de organização dos ecossistemas, estudos das relações entre os seres e o ambiente e ecossistemas brasileiros. Bom, nos dois primeiros, né, e até a níveis de organização, eu imaginei, os alunos já tiveram essas informações no ensino fundamental, já tiveram como professor de ciências, essas informações, então eu vou fazer de uma maneira diferenciada, como se fosse uma revisão, retomando, uma conversa. E assim foi as minhas aulas com eles foram assim. Foram conversas, eu preparava aulas diferenciadas, assistia um vídeo, sempre levando textos, assim como a professora trouxe aqui um texto para a gente refletir, para conversar, para que as ideias fluíssem dali a gente trabalhasse. Dentro de ecossistemas brasileiros, riscos de extinção, né, os conteúdos ou os pontos que a gente enfatizou, a caracterização, a localização, a fauna e a flora específica de cada ecossistema, os impactos ambientais e a biodiversidade. Então, os ecossistemas que a gente trabalhou, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal e Amazônia, Floresta Amazônica. Os objetivos específicos, né, da minha proposta de trabalho, então, é que eles entendessem a diferença entre bioma e ecossistema, conhecessem a biodiversidade dos ecossistemas brasileiros. Aí eu achei um vídeo produzido pela revista Caras, que faz alguns anos alguém me deu, e é bem legal, então eu levei aquele vídeo, eles assistiram, mostrava, falava um pouquinho de cada ecossistema, de plantas e animais específicos, endêmicos de cada ecossistema, né? Mas não falava assim nos impactos. Aí na conversa que a coisa vem, né, dos impactos dessa ainda. Reconhecer a riqueza de biodiversidade dos ecossistemas, né? Então eles já conheciam, já tinham algumas informações de televisão, enfim. Então conhecer novamente, né? Identificar os impactos ambientais e o principal de tudo para mim era esse aqui, a formação de uma consciência sobre a questão ambiental, né? Relacionando a ação do homem ao longo dos tempos, né? E os danos, os prejuízos causados pela ação do homem, pela ação humana naquele ambiente. Identificando alternativas de preservação para melhorar, para preservar, para conservar e não deteriorar cada vez mais os ecossistemas. Bom, aí eu fiz uma primeira atividade com os alunos, né, depois do nosso caminhar, que eles teriam que fazer uma tabela, resumo, sobre os ecossistemas, de todos, falando um pouquinho de cada um. Inclusive eu trouxe aqui para vocês olharem, isso aqui é de uma aluna que ela fez tão bonito que eu pedi para ela que ela me desse. Né? Fez todo o manuscrito, colocando o que eu pedia, localização, temperatura, precipitação, vegetação e fauna. Na vegetação e fauna eu faço uma observação que eu gostaria que eles citassem o nome científico, o nome popular, o nome vulgar, de no mínimo 5 espécies de cada bioma. Tá? Lógico que eu já havia trabalhado, eu fui trabalhando cada um dos ecossistemas com eles, sempre levando livros, revistas, cartilhas, vídeos, todo o material para ajudar na produção, porque, não sei se eu falei ali anteriormente, era uma turma de noite, noturno, né? Alguns alunos trabalhavam, era uma turma pequena, mas alguns alunos trabalhavam e iam direto do trabalho para a escola. E, embora num primeiro momento eu fiz um questionário, um levantamento para mim saber como é que eu trabalharia com eles, que eu gosto muito de usar os recursos de mídia
mídias, e eu vou chegar lá, a maioria me disse que tinha computador. Uns quantos tinham acesso à internet, muitos tinham no próprio celular o acesso à internet, né? Outros usavam na escola, usavam em lan house. Então eu parti que eu poderia trabalhar com eles, que eles poderiam buscar essas informações também em outros lugares, né? Levei livros, enfim, livros didáticos. Então aí eles criaram essa tabelinha, ó, pode passar se vocês quiserem uma olhadinha, aqui está todos os ecossistemas, a moça fez todinho o trabalho, tá? Pode passar para mim, por favor? Dei uma primeira coisa que eu fiz depois que eu passei o vídeo, que a gente conversou, que eu dei os textos, que a gente passou todos aqueles outros conteúdos, né? Um mapa com os ecossistemas, mapa para eles pintarem, identificarem, localizarem. Dei um outro mapa do Brasil, onde apareciam os estados, as regiões, para eles saberem aonde que era, que estados eram do ecossistema esse ou aquele, falando sempre que existem ecossistemas intermediários, né? Enfim, pode passar. Aí está eu reproduzi aí a tabela que a moça fez toda manuscrita, fez em papel cartão, enfim, né? Outros fizeram manuscrito, alguns digitaram, alguns copiaram pronta todinha na internet, acharam e trouxeram até o que eu não pedi, né? Informações até que eu não pedia na minha tabela apareceram. Então, né? A gente já via por ali, tá? A minha metodologia, então, de trabalho era que, depois de terminado o nosso estudo dos ecossistemas, né? Depois da minha parte terminada, das nossas conversas, das nossas trocas, que eles deveriam produzir um material, elaborar um material sobre um ecossistema em especial. Seria individual, alguns pediram para fazer em dupla, deixei, enfim. Então, o que eles teriam que fazer? Escolher um dos ecossistemas trabalhados, aprofundar as pesquisas, né? Essas informações que estavam ali, que constavam na tabela, e outras mais deveriam aparecer, né? E aí o que aconteceu? Na finalização eu tive uma surpresa com uma dupla. Uma dupla de um menino que faltava bastante a aula, e ele vinha do trabalho, e às vezes ele ficava com preguiça do trabalho direto para a escola, ele ia em casa, porque ele queria tomar um banho, ele queria comer alguma coisa, e ele acabava chegando sempre atrasado. Por vezes ele chegava já quando estava terminando o período. E ele eu não via a produção dele, né? Aí, minha surpresa foi aí, que o colega, esse rapaz, o Guilherme, convidou a menina para fazerem um trabalho diferente para apresentar, que eles não queriam fazer aquele painel comum que os outros colegas haviam feito. E aí eles resolveram fazer tipo um blog, se chama Tumblr. Não sei se alguém já ouviu falar, Tumblr ou Tumblr, mas um aluno me disse, professor, o certo é Tumblr. Eu disse, então tá, então é Tumblr. E aí ele convidou a menina para criar esse Tumblr sobre o tema deles, que era Cerrados. Tá? Então eles buscaram todas as informações, ela foi para a casa dele, como ele sabia como é que fazia a postagem, como é que criava, como é que chegava lá, ele ia fazendo e ela ia pesquisando, e ela ia procurando imagem, ela ia procurando os impactos, ia procurando lá, e ia passando para ele, ele ia, né, montando, organizando o material. E aí eles organizaram este Tumblr, que é um mini blog, com as informações, pode passar para mim, dos Cerrados. Ficou muito bom, postaram vídeos satirizando o que o Cerrado tem, vamos ver se nós conseguimos aqui, você não conseguir assistir, o que o Cerrado tem, outro vídeo sério, dando explicações, acharam jogos de um site lá, 101 animais dos Cerrados, então além daquele ser um jogo de memória, enfim, clicava em cada animal que clica, aparece toda a informação, mas eles fizeram assim, ficou maravilhoso o trabalho deles. Bom, a surpresa deles, os colegas adoraram, a gente no dia não conseguiu direito assistir na escola, porque deu aquele problema do sinal da internet estava baixo, estava fraco, pegaram o endereço, uns foram em lan house, viram no outro dia, tá todo mundo comentando, adoraram o trabalho deles e eu adorei o trabalho que eles fizeram. Então assim, eu gosto muito de usar os recursos de mídias na escola, uso muito no ensino fundamental, trabalho aqui na escola Santa Helena, no município, e eu uso direto com os alunos, né, de fazer trabalhos, de fazer produção, de preparar a apresentação em PowerPoint, os alunos do 6º ano em diante estão tarimbados em fazer, né, e ali eles têm essa dificuldade, né, não é que seja aluno de periferia, eu acho que a dificuldade tanto da escrita quanto outras dificuldades estão aí hoje em dia, porque é diferente do tempo em que a gente era estudante fundamental e médio, né? Eram outras metodologias, eram outros recursos, então conforme a evolução, eu acho que as coisas vão acontecendo em relação ao tempo que a gente vive, né? Então essas eu acho que são as diferenças hoje. E eles gostam muito de usar os recursos de mídia, né? Então, por que não usar?
Então, eu acho que as tecnologias elas possibilitam essa postura da escola, do professor com o aluno, da troca, da proximidade, da troca de informações, em que cada